A gente sabe que de todas, se a gente pegasse todas as gestantes que existem, de 100% das gestações, a indicação para parto cesárea é apenas 10%. Se a gente tivesse 6 gestantes, apenas 10 dessas gestantes teriam uma real indicação de uma cesariana, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso para aprender a diferenciar um pouco o que é uma cesárea bem indicada do que é um pretexto para se fazer uma intervenção desnecessária, uma intervenção cirúrgica. Oi mamães, eu sou Valéria Gomes, eu ajudo mamães e futuras mamães a esclarecer todas as etapas da gestação. Hoje estou aqui com mais um assunto importante para você que está vivendo essa jornada da maternidade, tá? Hoje a gente vai falar da cesárea, uma das vias de parto, que é uma via importante, que quando bem indicada salva muitas vidas, de mães e de bebês. Porém, a gente tem um problema seríssimo em torno dessa via de parto, que é a não indicação, que é a má indicação. A má indicação por diversos motivos, né? Às vezes por desconhecimento, às vezes por inabilidade técnica do profissional que está fazendo, às vezes porque ele não está disposto a fazer um parto normal, enfim, por vários motivos, né? A gente sabe que se a gente pegasse todas as gestantes que existem, de 100% das gestações, a indicação para parto cesárea é de aproximadamente 10%. De todas essas, apenas 10%. Se a gente tivesse 6 gestantes, apenas 10 dessas gestantes teriam uma real indicação de uma cesariana, tá? Todas as outras 90 teriam uma gestação normal, uma gestação tranquila e terminariam num desfecho de via de parto normal, tá? Essa é a taxa de recomendação da OMS, né? O que a OMS recomenda para indicação de cesariana, que apenas 10 a 15% no máximo dos casos de todas as gestações seriam caso de indicação de cesariana. E a gente tem o Brasil, né, colocado aí como um dos líderes mundiais de cesárea, né? A gente infelizmente está liderando aí esse ranking negativo, né, das cesáreas muitas vezes eletivas, né, a famosa cesárea marcada por N motivos, né, e que terminam muitas vezes em desfechos muito negativos, tanto para nós mulheres como para os bebês, tá? Então, no Brasil, tirando uma taxa geral de cesariana no Brasil, se a gente fosse pegar o índice geral de cesárea do país como um todo, a gente teria aproximadamente 55% de cesáreas. Ou seja, imaginem aí quantos bebês nascem todos os dias no Brasil e pensem que mais da metade de todos esses bebês nascem de parto cesárea, desnecessárias, né? Muitas delas cesáreas não indicadas. Se a gente pensar nos 10 a 15% da OMS, a gente tem aí aproximadamente 40 a 45% dessa metade aí, a gente poderia naturalmente nascer de parto normal, de parto natural, tá? Numa via muito mais fisiológica. Então, o que a gente quer evitar não é a cesárea em si, porque a cesárea em si a gente sabe que tem suas indicações. O que a gente luta para evitar são essas cesáreas, são essas desnecessárias, as cesáreas desnecessárias, são as cesáreas indicadas por falsos pretextos, são as cesáreas indicadas sem respeitar o desejo da mulher, são as cesáreas indicadas porque o profissional não quer se dispor a partejar, porque o profissional não quer passar a mulher em trabalho de parto para o plantão seguinte, né? Então são muitas as questões em torno desse tema. Se eu fosse falar aqui tudo que leva a essas indicações desnecessárias dessa via cirúrgica, a gente ia discutir isso aqui por 1 a 2 dias, tá? Então, o que acontece aqui? A mecanização de tudo, a medicalização, né,
do parto, da obstetrícia, leva em grande parte a essas indicações, leva a essa apropriação do nosso corpo, a esse desrespeito às nossas vontades, a esse desrespeito aos nossos bebês e ao nosso corpo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso para aprender a diferenciar um pouco o que é uma cesárea bem indicada do que é um pretexto para se fazer uma intervenção desnecessária, uma intervenção cirúrgica, que como toda intervenção cirúrgica, como toda cirurgia, tem seus riscos, tá? Tem muitos riscos envolvidos e muitas vezes a mulher vai para cesárea por uma má indicação, que pelo contrário, se você for pesar o risco e benefício, e aí nessa balança o risco está muito mais alto. E mesmo assim o profissional realiza por esses N motivos que eu já falei, já resumi aqui antes, tá? Então é um tema bastante importante, é um tema que toda mulher deveria estudar, deveria se apropriar, tá? Por quê? Porque o ideal é que a gente participe ativamente. O parto é da mulher, o parto é nosso, o corpo é nosso. Então cabe a gente decidir o que é que a gente quer para o nosso corpo. Obviamente que a gente não vai poder opinar se a gente estiver correndo risco de vida, né? Obviamente o profissional de saúde, ele também, a opinião dele e as indicações dele também pesam, mas a gente tem que ter o mínimo discernimento possível para fazer valer os nossos direitos, as nossas vontades, as nossas opiniões, tá? Principalmente quando a gente tem o conhecimento, quando a gente sabe e quando a gente mostra para o profissional que a gente está entendendo tudo o que está acontecendo com a gente, que a gente está apropriada, que a gente sabe o que está acontecendo com o nosso corpo. Então, é muito importante que vocês estudem todos esses assuntos, que vocês se apropriem dessas vias de parto, que vocês entendam tudo o que está acontecendo com vocês, tá? Cesárea mal indicada, ela leva a inúmeros riscos. É risco de infecção, é risco de hemorragia, é risco de lesão intestinal, de perfuração de intestino, é risco de lesão na bexiga, é risco de aderência depois, tá? Inúmeras outras complicações. É risco de parto prematuro desnecessário, é risco de sequela para o bebê, é risco de obesidade no bebê lá na frente, é risco de várias outras doenças que o bebê pode desenvolver ao longo da vida porque nasceu de uma via de parto mal indicada, de uma via de parto que ele não tinha ainda, quando ele ainda não estava pronto para nascer, tá certo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar aqui aprender a diferenciar as principais indicações de cesárea de outras indicações que não são necessárias e de indicações que podem, vai depender muito de quem está avaliando, tá certo? O que acontece aí você já deve estar pensando por aí, tenho certeza que eu estou falando aqui e você já deve estar pensando por aí o seguinte: ah, Valéria, mas eu sei o que é que tem que ser cesárea de todo jeito. O menino quando está sentado tem que ser cesárea. E eu já começo lhe dizendo que o menino quando está sentado não necessariamente tem que ser cesárea. E eu ainda lhe digo mais, o menino quando está sentado, a gente tem meios de tentar fazer com que esse menino não termine sentado para que a gente aumente as chances de um parto normal, tá certo? Então, bebê pélvico, né, bebê sentado, é uma indicação que a gente chama de indicação relativa de cesariana, tá? Por que uma indicação relativa de cesariana? Porque a equipe tem que ser experiente, tem que ter experiência em fazer parto pélvico. Essa equipe tem que ter habilidade nesse tipo de parto, se for para o bebê nascer normal, tá? Primeiro, a grande maioria, aí você tá aí com suas 20 semanas e o bebê sentado e você já tá aflita, porque não sabe se o bebê vai virar ou se ele não vai virar, tá? Então, assim, bebê sentado, a grande maioria vira até 34 semanas, mais ou menos, tá? Vamos dizer que a gente tenha 16 bebês que estão sentados. Desses 16, quando a mulher tá com 34 semanas, somente 4 ainda estão sentados. O resto todo já virou, tá certo? Então, a grande maioria vira. E para esses que permanecem sentados, para esses 4 que permanecem sentados,
a gente tem uma manobra chamada versão cefálica externa, tá? Que é uma manobra que também, o médico também tem que ser experiente, tem que saber fazer essa manobra, tá? E tem que ser feita com pelo menos 36 semanas, entre 36 e 38 semanas. Por quê? Porque um dos riscos também dessa manobra é que você vá para uma cesárea, direto do procedimento para uma cesárea. Então, o bebê já tem que ter uma certa maturidade para se tentar essa manobra. Mas é bem possível, a grande maioria das versões cefálicas externas tem sucesso, o médico consegue virar o bebê, tá? De forma manual, e aí isso aumenta em eu acho que é mais de 80% de chance de você ter um parto normal, tá? Então, um bebê pélvico, e mesmo quando a manobra não se concretiza, quando não se consegue virar o bebê com a versão cefálica externa, é importante que você converse com o médico, que você defina se realmente, se for uma equipe experiente em parto pélvico, né, em parto de bebê sentado, que você defina se você realmente quer continuar, quer esperar o trabalho de parto para ser feito dessa forma, ou se você quer realmente partir para uma cesárea. Mas, realmente, nessa situação, uma cesárea pode ser indicada, tá? Então, o fato também dela ser uma cesárea que pode ser indicada pelo bebê continuar sentado, por ter sido tentada uma versão e não ter sido conseguida, ou simplesmente porque você não quer arriscar, mas é isso, é você saber o que está acontecendo, é você saber qual é a sua vontade diante de tudo, e não decidir uma coisa às cegas, ou porque alguém te induziu a ter um medo de que vai acontecer alguma coisa com o seu bebê, ou porque alguém fez terrorismo com você, tá certo? Então, assim, é muito importante. Quando a gente tá sabendo o que tá acontecendo, é diferente. A gente vai sabendo o que tá acontecendo. A gente tem propriedade, né? E aí, quando a gente não sabe de nada, a gente vai, mas a gente vai com medo, a gente vai com receio, a gente vai ansiosa. E o que é que isso resulta? Resulta que, lá na frente, a gente vai ter uma lembrança ruim do nosso parto, porque a gente vai lembrar da ansiedade, da agonia, do desespero, do terrorismo que fizeram com a gente, né? E aí a gente acaba levando uma coisa negativa lá pra frente, levando vários traumas dessa vivência que devia ser uma lembrança positiva, uma lembrança bonita, uma lembrança encorajadora, né? Para outras mulheres. Então, diante de tudo isso, é que a gente tem que se apropriar de tudo, tá? Tem que se apropriar do máximo de assuntos que a gente conseguir. E aí eu tô junto com vocês, tô trazendo aqui sempre conteúdo pra gente ir estudando, e ir aprendendo e ir compartilhando esse conhecimento juntos, tá certo? Então, outra questão muito comum, a que mais chega no meu consultório, principalmente em mulheres que já são mães de segunda e de terceira viagem. Valéria, meu primeiro parto foi cesárea, então como é que eu faço? Quando eu for para a maternidade, você já me dá o encaminhamento para outra cesárea, porque como eu já tive primeira, né, então o segundo tem que ser cesárea. Nanani, nada, tá? Fiquem sabendo, fiquem cientes e tirem de vez esse mito da cabeça de vocês, de que uma vez cesárea, sempre cesárea. Isso já não existe mais há muitos anos, tá certo? Realmente, se o profissional olhar para você e disser que uma vez cesárea, sempre cesárea, corra. E de preferência, corra de patinete, de patins, de algum veículo motorizado. Corra rápido, tá? Porque... Triste o fim, tá? Pelo amor de Deus, vão-se embora desse homem, troque dessa mulher, troque de profissional, tá? Ah, mas eu já tô 36 semanas, troque. Tu não tá casada com ele? Tudo, né? E até quando a pessoa tá casada, dá pra trocar, né? Se quiser, enfim. Troquem, vão-se embora, tá? Fujam desse tipo de profissional, não tem como. O que acontece porque se dizia, né, e muita gente ainda pensa, ainda hoje, que uma vez cesárea, sempre cesárea. Porque antigamente existia um mito muito grande, porque existe um risco, que esse risco realmente é real, mas ele é muito pequeno, tá? Que é o risco de rotura uterina, porque você tem a cicatriz da primeira cesárea ali, e aí usavam dessa cicatriz para fazer um terrorismo muito grande com as mulheres, quando na verdade esse risco varia entre 0,5% a 1,5%, tá?
Quanto mais recente for a cesárea, aí vai aumentando esse risco. Mas veja, se eu tenho 100 gestantes, o risco é de 1 para cada 100, tá? Só para vocês terem noção. E às vezes é de 0,5 para cada 100. Então, quanto mais o tempo passa, tem mulher que chega para mim que fez a cesárea há 5 anos atrás, há 6 anos atrás. Então, é uma cicatriz que está bem consolidada, que está bem fechadinha, sabe? Então, o que a pessoa tem que fazer é saber que o risco existe e estudar bastante, tá? E decidir junto com o profissional. E não simplesmente o profissional chegar e dizer, uma vez cesárea, sempre cesárea. Vai para outra cesárea, porque infelizmente foi cesárea, seu primeiro parto, né? Não tem o que fazer. Para o seu útero não romper, enfim, né? Fica fazendo medo. O que acontece é que você tem que decidir, tá? Tem que decidir e tem que pesar os riscos. Por quê? Vamos lá, vamos botar o risco de rotura uterina, se você for tentar o parto normal, e o risco de uma outra cesárea, tá? Qual é o risco de cesáreas repetidas? Hemorragia, lesão de bexiga, lesão de intestino, um monte de aderência que também pode levar a lesão. Feito uma amiga minha foi fazer a segunda cesárea, tava com o útero todo aderido na bexiga e quando o médico foi fazer o corte, fez o quê? Cortou a bexiga dela. Resultado, teve que passar um bocado de dia sondada, né, em casa, com a sonda pendurada, até a bexiga se recuperar de uma lesão, tá? Então essa história de que eu tive cesárea, foi ótimo, não senti nada. Realmente, tem algumas mulheres que têm uma recuperação melhor que outras, mas isso também não é a regra. Cesárea mata mais, cesárea tem mais desfecho negativo e não é para todo mundo, tá? Essa história não é porque é aniversário do meu pai, eu quero que nasça no dia do aniversário do meu pai. E, gente, não existe isso, não existe isso. A criança nasce quando ela está pronta para nascer. O trabalho de parto, ele é desencadeado pelo start da criança. O pulmão da criança, quando está maduro, vai mandar mensagem química para o seu corpo, para o seu útero, para o seu cérebro, para iniciar o trabalho de parto. É uma questão de maturidade, da criança estar pronta, do pulmão estar pronto para respirar, do cérebro estar pronto, dos órgãos estarem prontos para sobreviver sozinhos aqui fora. Não façam isso, não caiam nessa, porque os danos são para o resto da vida. A gente tem filho, aí às vezes lá na frente acontece alguma coisa, tem alguma doença, tem alguma coisa e a gente fica sem saber de onde isso veio, o que foi que aconteceu e a gente nunca para associar os desfechos negativos que podem estar associados ao nascimento, né? Dos traumas que essa criança pode sofrer, de nascer, de estar com um pulmão ainda imaturo, de precisar ir para a incubadora, sabe? Os traumas de um bebê de UTI, que o bebê um bebê de UTI carrega muitos traumas, sabe? Um bebê de UTI carrega trauma daquele ambiente gelado, daquela incubadora, daquele barulho, daqueles monitores, de uma pessoa que pega, de outra que pega, de um ambiente gelado, da manipulação. São inúmeros traumas, tá? Um bebê de UTI tem medo de profissional de saúde, tem medo de tudo que vão fazer com ele. Geralmente pode ficar muito apegado à mãe, assim, muito agarrado na mãe, tem medo de socializar com outras pessoas. Isso pode trazer traumas profundos, tá? Para aquele bebezinho que está nascendo ali. Então repensem bastante e estudem muito antes de decidir essa via de parto, porque realmente é uma coisa que faz muita diferença, é muito importante, tá? E aí, eu atendo muitas gestantes e quem é minha paciente sabe que eu gosto muito de conversar e aí eu ouço muitos relatos, né? Porque muitas mães vêm pra mim já na segunda, na terceira, na quinta gestação, na oitava, enfim. Tem mulheres que já pariram muito e aí cada parto é uma história, né? De vida, enfim, às vezes de violência obstétrica, de intervenção desnecessária. E aí junto com essas histórias vem as famosas indicações das desnecessárias, né? E muitas delas são, assim, erros culturais comuns. Vira mito mesmo, de as pessoas acharem que o profissional se aproveita disso, porque o profissional sabe. Às vezes, realmente, é porque aquele profissional não se atualizou, parou lá em 1800 e bolinha,
e nunca foi parar para estudar, para ver estudo, para ver consenso, né, para se atualizar. Então, aquele profissional, ele não trabalha com base em evidência científica. Então, ele ficou lá na década de 80, na década de 90 e não se atualizou. Então, esse pobre, ele não tá lhe indicando uma cesárea muitas vezes também, porque ele sabe que aquilo ali não é uma indicação de cesárea e ele tá fazendo por mau caratismo, sabe? Eu sempre quero pensar que é realmente porque ele não estudou, porque ele ainda acha que as coisas são feito ela lá atrás. Mas ele vai lhe indicar um procedimento que é um procedimento assim que todo mundo acha porque antigamente muitas coisas realmente dessas existiam, né? E aí ele vai lhe indicar e você, por já ter ouvido muito, por muita gente tá reproduzindo esse conhecimento que não é uma coisa atualizada, que é uma coisa ultrapassada, você acaba achando que realmente é porque é uma indicação realmente eu tenho que ir para cesárea porque o cordão tá enrolado no pescoço do menino e o menino vai morrer sufocado, tá? Mas aí eu lhe digo, como é que o menino vai morrer sufocado se o menino não respira? Se o menino não respira pelo pulmão, o menino recebe oxigênio pelo cordão umbilical, tá? Então pode ter 10 voltas em torno desse pescoço, tá certo? Não há indicação de cesárea. Cordão enrolado, ou na barriga, ou no pescoço, não há indicação de cesárea, tá certo? A grande maioria não é, tá? A única indicação de cesárea em relação a cordão é quando existe o chamado nó verdadeiro de cordão, tá? Que é quando esse nó aperta e impede a circulação, que a circulação da mãe passe sangue para o feto, aí impede de passar oxigênio. Mas isso é raro, tá? Não é, não. Se for uma volta em torno do pescoço, uma volta em torno da barriga, não porque nasceu laçado, não tem nenhum problema, tá? Porque aquele bebê ali, até ele nascer, ele não respira pelo pulmão, ele tá recebendo oxigênio pelo cordão, através da placenta, certo? Então, os erros seguem, né? Exemplos de erros comuns que você acha que tem que ir para cesárea por causa disso e não tem. Ah, porque eu sou adolescente. Eu sou gestante adolescente. Aí adolescente é gravidez de risco e tem que ser cesárea. Veja que absurdo, né? Veja que absurdo. Não é cesárea. Bebê laçado, eu tenho anemia. Não, porque eu tenho uma anemia muito forte. Aí é que tem que ser parto normal, tá? Porque na cesárea você perde muito mais sangue do que no parto normal, tá? O risco de hemorragia também é mais alto, tá? Então, se você tem anemia, é um motivo até para ser parto normal e não cesárea, tá? Tem trombofilia, Valéria, alto risco, não tem que ser cesárea. Não, tá? Risco de hemorragia e de trombo é muito mais alto na cirurgia da cesárea do que no parto normal. Ah, eu uso AS, eu uso Clexane, e aí tem que ser cesárea. Também não, tá? Pressão alta, diabetes, inclusive pressão alta e diabetes. O objetivo do pré-natal é descobrir muito cedo tanto a pressão alta quanto o diabetes, ou o risco aumentado para essas duas doenças, para que a gente controle isso, tá? Para quando chegar no parto, a gente não precisar fazer cesárea de emergência, tá certo? Valéria, mas eu tive diabetes e o meu filho foi grande e eu fui para cesárea. E não era para ter sido, não necessariamente, tá? A gente tem os protocolos. No diabetes gestacional, se diz que tem indicação de cesariana se o bebê for um bebê maior que 4,5 kg, tá? E se sua glicemia não estiver controlada e isso estiver interferindo no bebê, tá? É um bebê de 4,5 kg, é um bebê que você já tá com pouco líquido porque tá passando um pouco pela placenta ou tá com uma quantidade de líquido que tá... um bebê pequeno, não é nem o líquido, é que o bebê tá pequeno, não tá se desenvolvendo porque a placenta tá ruim, minha pressão tá alta. Então, essas coisas, se não tiver, se a gente não conseguir controlar lá no final, pode ser que haja indicação de cesárea, mas o diabetes gestacional por si só não é indicação. Eu sou prova viva disso, tá? Eu tive diabetes gestacional, eu tenho mutação para trombofilia, tá? E nada disso me deu indicação de parto cesárea. Eu
controlei meu diabetes, fiz dieta, tudo direitinho, não tive nenhuma alteração, placenta boa, bebê normal, peso normal nas ultrassons, líquido normal, tudo normal, pari normal, certo? É isso que eu tô querendo dizer. Não é o fato de ter diabetes, o fato de ter pressão alta, não quer dizer que você vá parar na cesárea. Pelo contrário, quer dizer que a gente tem que controlar isso para que não vá parar na cesárea, tá? Porque a cesárea é fator de risco, aumenta, para trombose mesmo, aumenta em 6 vezes o risco de trombose, o parto cesárea, tá? Ah, eu sou muito pequenininha, minha bacia é estreita. O doutor disse que minha bacia é estreita, que o menino não passa. Nenhum médico pode dizer que o bebê não vai ter passagem antes de você entrar em trabalho de parto e estar com dilatação completa, tá? Botem isso na cabeça de vocês. Ah, porque tu já tá com 36 semanas e o bebê tá muito alto ainda, o colo tá grosso, não tem nenhuma dilatação ainda. Não vai entrar em trabalho de parto. Não vai ter passagem. Isso é a maior balela que pode existir na face da obstetrícia. Não caiam nessa, tá? Negócio de estar fazendo toque em consultório, com 36 semanas, com 37, com 38, ah, seu colo tá muito grosso. Ah, não tem nada, viu, de dilatação ainda, tá muito alto, acho que não vai evoluir não. Isso aí é a típica conversa do cidadão que quer lhe levar para uma cesárea eletiva, para uma cesáreazinha marcada. Ou porque ele vai viajar, ou porque ele não quer final de semana, ou porque o convênio não paga o parto normal, ou por N motivos, tá? Os motivos variam, mas é a típica conversa de quem vai lhe mandar para uma cesárea. Portanto, se você quiser um parto normal e se deparar com um profissional desse, fuja, tá? Fuja, vá procurar o índice de cesárea dele, tá? Porque provavelmente ele vai lhe mandar para uma cesárea bem lindo, tá certo? Vamos lá. E aí, Valéria, o que é a indicação de cesárea? O que é a indicação real, né? Vamos lá. Existem algumas indicações que são o que a gente chama de indicação real, né? O que é indicação real? É aquela condição que, a partir do momento que você apresenta ela, realmente é uma indicação direta de cesárea, tá? Pode ser uma cesárea eletiva, dependendo do caso, nesses casos, ou pode ser uma cesárea que você consiga ainda entrar em trabalho de parto e fazer a cesárea depois, tá? Às vezes dá pra esperar, às vezes não dá pra esperar e aí vai direto pra cesárea, tá certo? O que é importante você conhecer os riscos e os benefícios das duas vias, tá? E por isso que eu vou falar das vias que são indicação real. E aí depois a gente conversa das outras variáveis, tá? Vamos lá, prolapso de cordão. O que é prolapso de cordão? Que palavra feia, né? Prolapso, o que é isso? É uma condição que é muito comum não, mas que pode acontecer, não é comum na verdade. Ela pode acontecer quando a mulher tem muito líquido, tá? Quando o líquido está muito aumentado, o bebê fica muito solto lá dentro e quando a mulher começa a dilatar para entrar em trabalho de parto, pode ser que o que desça primeiro não seja a cabeça do bebê, que o cordão desça primeiro e aí quando o bebê for encaixar a cabeça aqui, ó, para descer, esse cordão pode ficar preso e aí pode bloquear a passagem de sangue pelo cordão, tá? Então, o que a gente chama de prolapso de cordão é quando o colo dilata e vem primeiro o cordão, antes da cabeça do bebê, tá? Então, isso é uma indicação real de cesárea, por quê? Porque se o bebê descer com a cabecinha e bloquear a passagem de sangue pelo cordão, aí o bebê vai ficar sem passagem de oxigênio para ele, né? E aí realmente é uma condição muito grave. Então, isso é uma indicação real de cesárea, tá certo? Descolamento prematuro de placenta, né? Por exemplo, uma condição que causa o descolamento. A placenta, o nosso útero tá aqui e a nossa placenta, ela é enraizada no nosso útero, tá? E aí esse enraizamento da placenta no útero é o que garante que passe o sangue da mãe para o bebê, né? E que nesse sangue passe oxigênio, comida e água, né? Que é o essencial para esse bebê
crescer e se desenvolver. Nutrientes, passa tudo, tá? Todos os nutrientes que ele precisa passa por aí, passa a água e passa o mais importante de tudo, que precisa passar sempre é o oxigênio, né? Então vamos lá. Se essa mãe tem um pico de pressão muito alto, o que pode acontecer? Essa placenta ela pode se descolar, tá? E essa placenta se descolar é uma condição extremamente grave e tem que ser feita uma cesárea imediatamente. Por quê? Porque o bebê vai ter alguns minutos para poder nascer. Porque o oxigênio, se a gente passar alguns minutos sem oxigênio, a gente vai a óbito, né? A gente apaga. Então, desligou a placenta, é como se a gente tirasse o bebê da tomada. E aí a gente precisa abrir rápido essa mãe e tirar esse bebê para dar oxigênio para ele respirar, porque senão ele vai a óbito, tá? E a mãe, consequentemente, também por conta de hemorragia, né? Enfim, é muito grave essa condição e realmente é uma indicação real de cesárea, né? Outra indicação real de cesárea, placenta prévia, tá? O que é placenta prévia? É quando a placenta, ela cresce em cima do orifíciozinho do colo do útero, tá? Então, é como se a placenta estivesse bloqueando o local por onde a cabeça do bebê vai passar, tá? Então, essa placenta prévia, ela é indicação total de cesárea, é indicação real de cesárea, só que tem um porém aí. A gente só dá esse diagnóstico de placenta prévia depois de 28 semanas, tá? Porque a placenta, à medida que ela vai crescendo e se desenvolvendo, às vezes ela vai subindo. E aí, quando essa placenta prévia, principalmente quando ela é parcial, pode ser que no terceiro trimestre ela saia de cima desse orifício, ela passe a não ser mais prévia, né? Ela passe a não bloquear mais esse orifício, tá certo? E aí passa a não ter mais essa indicação. Mas sim, placenta prévia cobrindo o colo do útero, total ou parcial, depois de 28 semanas, a indicação real de cesárea, ok? E essa placenta, se ela romper, realmente, se romper ali, se ela descolar também, é indicação real de cesárea, tá? Porque é uma hemorragia muito grande e deixa de suprir oxigênio, água e nutrientes para o bebê, oxigênio imediatamente, né? Porque comida a gente passa dias sem comer e não morre. A água também, a gente não morre de imediato, mas o oxigênio, se acabar, a gente morre de imediato, né? Alguns minutos depois a gente já não consegue mais sobreviver sem o oxigênio. E o bebê transverso, né? O bebê transverso também é indicação real de cesárea, quando ele está atravessado na barriga, quando ele está nessa posição, né? Realmente, se não conseguir fazer com que ele vire com a versão cefálica também, que também é indicada quando o bebê está transverso, tá? Se não conseguir com a versão cefálica externa, para ele virar a cabecinha dele para baixo, se ele continuar atravessadinho, é indicação real de cesárea, tá? Duas questões que são indicações reais relacionadas a doenças, né? Infectocontagiosas. Uma é a herpes, né? Herpes genital, tá? Mas não é o fato de você já ter tido herpes ou de você saber que você tem herpes, né? Que você já fez algum exame, enfim, deu herpes, ou se você já teve algum episódio agudo. Tem que estar com a doença manifestada, com a infecção aguda, vaginal, na hora do trabalho de parto, tá? Inclusive, quem tem herpes vaginal pode fazer um tratamento preventivo um pouquinho antes do parto para garantir que quando entrar em trabalho de parto não vai estar com a doença ativa, tá? Porque se tiver com a doença ativa, tiver com as lesões de herpes na região vaginal, realmente é indicação de cesárea, não tem como, tá certo? E a outra é o HIV. HIV sem tratamento é indicação de cesárea, tá? Quando a carga viral tá alta, com mais de 1000, é indicação de cesariana direto, certo? Eu já tive um caso de uma gestante que eu atendi, ela chegou pra mim no 7º mês, eu acho, de pré-natal. Tinha abandonado o tratamento no início da gravidez e aí a gente tentou de tudo, fez de tudo para ela retomar o tratamento. Ela extremamente resistente, negando a doença, negando o tratamento, e aí resultado, quando chegou para a maternidade de alto risco para parir, foi cesárea direto porque ela estava sem tratamento, tá? Então é uma indicação real de cesárea. E aí existem outras indicações, mas que essas outras indicações,
é bem importante vocês conhecerem, vocês avaliarem e ouvirem e questionarem muito o profissional. Por quê? Porque essas indicações que eu vou falar agora, elas dependem não só de diagnóstico por exame ou por algum outro método, ela depende muito da interpretação do obstetra, tá? Elas dependem muito da interpretação do profissional que está lá na hora da sua avaliação, certo? O que é indicação de cesárea, mas que as pessoas podem, ou por não saber, né, ou por também mau caratismo, mudarem a história para te fazer terrorismo e te indicar uma via de parto que na verdade às vezes poderia ser outra. É o que a gente chama de desproporção cefalopélvica, né? É o famoso não ter passagem, né? Eu senti as dores todinha no trabalho de parto, mas não tive passagem. E aí o médico me mandou para cesárea porque o menino não ia sair, a cabeça dele não ia passar, né? Então, tem muito médico que diz isso, que a mulher não vai ter passagem, que o menino é muito grande, antes da mulher entrar em trabalho de parto, tá? Se alguma pessoa disser isso pra você, antes de você entrar em trabalho de parto, corra léguas, tá? Porque desproporção cefalopélvica a gente só sabe durante o trabalho de parto, na fase expulsiva, quando a mulher dilatou tudo, é que a gente sabe se aquela cabeça tá passando ou se não tá passando, ou se tá mal encaixada, se dá pra fazer uma manobra pra desencaixar ou não, tá certo? Então esse negocinho de, tu é muito magrinha, tu é muito pequenininha, tu é muito estreita, esse menino não vai ter passagem não, é melhor ter pra cesárea. Não caiam nessa, bebê, não caiam de jeito nenhum, porque é cilada, Bino, não tem como, tá? Diagnóstico de desproporção cefalopélvica para saber se tem passagem ou não, somente entrando em trabalho de parto. Joia? Entendido? Então espertas, né? Agora, ó. Sofrimento fetal, né? Ou o que a gente chama, na verdade, de frequência fetal não tranquilizadora. Frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, né? Porque esse termo, sofrimento fetal, já induz a gente a um desespero, né? O que a gente chama hoje é frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, tá? O que acontece, né, com os batimentos? A gente pega o aparelhinho ou faz aquele exame que bota um cinto na barriga e fica lá avaliando os batimentos do bebê, né? E se for no consultório, é aquele aparelhinho que é o Doppler, que bota na barriga e você fica ouvindo o barulhinho no coração do bebê, tá? Aquilo dali, você vai ouvir os batimentos, você vai contar, você vai ver a variabilidade, tá? E existem parâmetros que são normais e parâmetros que são alterados. Mas dependendo da avaliação de quem tá ali contando aqueles batimentos, de quem tá ali vendo aqueles parâmetros, essa pessoa pode considerar um sofrimento que na verdade é um batimento que é normal para aquela criança. Porque, como a gente sabe, todo mundo tem os seus padrões fisiológicos, né? Eu sou magra e baixinha, você é alto, você é gordo, você é careca, você é cabeludo. E aí, nem todo mundo segue o mesmo padrão. E às vezes é um desvio do padrão daquela criança. Não é porque a criança está em sofrimento fetal. E aí a pessoa diz, não, seu bebê está em sofrimento fetal, a gente precisa correr para uma cesárea porque senão vai faltar oxigênio, né? E aí você vai, claro que vai, tá? Eu iria também, porque você acredita e você não quer que nada de ruim aconteça com o seu bebê, ainda mais morrer por falta de oxigênio, né? Então isso daí depende muito do profissional. Então, dizem que tá com batimento alterado, pergunte por quê, pergunte quanto tá? Até para informar, porque às vezes você vai para a maternidade e aí depois você volta para o consultório do profissional que lhe acompanha e aí você não sabe contar a história direito, o que foi que aconteceu, por que ele disse isso, por que ele disse aquilo. Então sempre questionem, sempre perguntem, tá? Sempre tentem conseguir a maior informação possível. Porque o próprio profissional, quando ele vê que você está empoderada daquela informação, quando ele vê que você não é besta de cair em qualquer conversa, ele pensa duas vezes em jogar o caô para você, tá certo? Outra coisa que costuma acontecer muito com o trabalho de parto normal, né? Às vezes você tá em trabalho de parto e aí
Eu fui para uma cesárea porque o bebê estava alto, não estava querendo sair e eu já estava cansada, não estava conseguindo mais empurrar. E aí eu tive que ir. Ele me mandou para cesárea, disse que era melhor ir para cesárea, porque senão meu bebê não ia nascer, senão meu bebê ia faltar oxigênio e belelê, né? Porque se fosse a filha dele, ele faria isso, enfim, toda aquela conversa que a gente já conhece e que a gente já ouviu falar. O que acontece é, parada de progressão, quando a gente diz, é quando o bebê ele tá alto, e aí já tá tudo dilatado, já tá lá tudo pronto e ele não consegue continuar descendo no canal vaginal, tá? E aí a gente tem algumas formas de corrigir essa parada de progressão, né? E a gente tem também algumas formas de classificar essa progressão. Existem hoje formas que a gente estabelece para classificar se o bebê realmente está progredindo, quanto ele está progredindo e se ele não está progredindo nada e por quanto tempo, tá? Então, muitas vezes o profissional usa disso para mandar a paciente para cesárea. Geralmente, quando diz que o bebê parou de progredir, que tem que ir para cesárea, não sei o quê, a primeira pergunta que eu faço é: que horas foi isso, tá? Porque se for uma hora próxima de passagem de plantão, é arriscado ter sido um caô que jogaram para você, porque o profissional não quer deixar trabalho para o colega que vem no plantão seguinte. Isso é muito comum em maternidade, se liguem nisso, tá certo? Outras questões agora, que são indicações, mas que não necessariamente precisa ser cesárea, que é o que a gente chama de indicação relativa, né? Eu já falei aqui do bebê grande da cesárea de diabetes, né? Que é a partir de 4,5 kg, mas não só quando a paciente é diabética, quando a paciente tem um bebê grande, e às vezes é um bebê que é avaliado erroneamente, porque a ultrassom, ela tem quanto mais para o final da gravidez, maior o índice de erro da ultrassom, principalmente em relação ao peso, tá? Eu já vi bebê que na última ultrassom tinha 4,2 kg e nasceu com 3,2 kg, tá? Então essa questão do peso na ultrassom é muito, muito, muito relativa. E aí só é indicado um bebê grande, mesmo que a mãe não seja diabética, só é indicado um parto cesárea se o bebê de mãe não diabética, se for um bebê grande, porque a mãe é grande, o pai é grande, a família é toda grande, o bebê vai ser grande, obviamente, tá? Então, se esse bebê for grande, não necessariamente essa mãe tem que ir para uma cesárea, tá? Só se indica cesárea em bebê grande se esse bebê tiver mais que 5 quilos, tá? E se a mãe for uma mãe diabética, bebê maior que 4,5 kg, tá certo? Outra questão, parto de gêmeos, né? Parto gemelar. Parto gemelar obrigatoriamente tem que ser cesárea? Não. Parto de gêmeos tem que ser cesárea se a equipe não tiver experiência com parto de gêmeos. Uma equipe experiente em parto gemelar normal pode fazer um parto gemelar normal, tá? Não necessariamente tem que ser indicação de cesárea. Agora tem que ter a equipe experiente e tem que ter os dois bebês colaborando, porque tem uma posição em que os bebês podem estar que indica parto cesárea direto, tá certo? Porque quando um bebê tá sentado e o outro tá de cabeça para baixo, se o primeiro tiver sentado, se eu não me engano é isso, se o primeiro tiver sentado e o outro cefálico, quando ele for descer, pode ser que as cabecinhas elas se enganchem e aí o bebê vai ficar enganchado e não vai descer, tá certo? Então, quando tá dessa forma, quando eles estão arrumados dessa forma, pode ser que enganche e não passe. Então, aí é parto cesárea direto, tá certo? Então, se eu tenho equipe experiente em parto gemelar normal, se eu tenho os bebês numa posição que dá para nascer normal, não precisa ser cesárea, tá certo? Agora, se a minha vontade é fazer cesárea direto, é não arriscar, ou o profissional que está lhe acompanhando diz que não tem experiência e você não quer mudar, procurar uma equipe que tenha experiência, aí realmente pode fazer uma cesárea, tá certo? Tem que avaliar caso a caso. A indicação relativa de cesárea nada mais é do que isso, é que cada caso pode ser avaliado e existem algumas possibilidades sim de parto normal nesses casos, nesses 3 casos que eu vou fechar agora
com a terceira indicação relativa, que é o parto pélvico, né? Quando o bebê está sentado. Como eu já falei lá no início do vídeo, né? O bebê sentado, ele não é uma indicação direta de cesárea, real de cesárea. Não necessariamente, tá certo? Vai depender também da experiência da equipe, tem que ser uma equipe experiente em parto pélvico, tem que ter habilidade para fazer esse tipo de parto. A mulher tem que querer, obviamente, né? E pode-se tentar também a versão cefálica externa antes de partir para um normal pélvico. Pode-se tentar virar o bebê, a versão cefálica externa é uma manobra muito boa, tá? É uma manobra que costuma ser tranquila, tem seus riscos, mas a grande maioria é de sucesso, tá? A grande maioria das versões se consegue virar o bebê, se consegue deixar o bebezinho de cabeça para baixo para nascer de parto normal. Joia? Então, fechando as últimas indicações, que são as indicações relativas, né? Que não necessariamente tem que ser cesárea, bebê sentado, gemelar e bebê grande, tá certo? Espero que com essa aula vocês tenham aprendido quais são as reais indicações de cesárea, quais são as indicações de caô, né? Para que vocês tenham consciência do que vocês querem, para que vocês decidam a via de parto de vocês com informação, com segurança, tá? E participando ativamente dessa decisão, tá? Mostrando para o profissional que está lhe acompanhando que ele não está falando com nenhuma leiga, com nenhuma criança, ou então com uma pessoa que não sabe de nada e que não tem capacidade de decidir sobre o próprio corpo, sobre a própria vida, sobre o próprio filho, tá certo? Espero ter ajudado, espero que vocês continuem compartilhando, que vocês continuem disseminando informação com as amigas gestantes, com as amigas não gestantes, tá? São informações que toda mulher devia saber, que toda mulher devia conhecer para si, para os seus próximos, para as suas filhas, para seus netos. Isso é informação que tem que ser passada, tá? Toda mulher precisa conhecer seu corpo, precisa saber o que acontece no seu corpo, precisa decidir sobre o que vai acontecer consigo e com seu filho, tá bom? Continuem compartilhando, mandem aí as experiências de vocês, quem teve parto cesárea por indicação real, quem teve parto cesárea por indicação relativa, quem teve parto onde foi enganada, né? Eu escuto diariamente das minhas mulheres sobre violência obstétrica, sobre falsa indicação de cesárea. Muitas mulheres continuam sofrendo por aí, passando por desfechos que elas não gostariam que acontecessem por conta dessas questões, dessa falta de informação, tá? Compartilhem, deixem suas impressões. Muito obrigada por estarem aqui comigo, a gente tá junta no que eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar vocês, tá? As outras dúvidas podem deixar nas caixinhas, eu sempre deixo caixinha de pergunta nos stories diariamente, tá? Procuro estar sempre respondendo as questões de vocês para que vocês tenham o melhor desfecho possível, tá bom? Beijo em todo mundo e até a próxima!